Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, amados irmãos. Nós estamos aqui reunidos para aprender mais do Senhor, mormente nestes tempos em que o mundo está parando por causa do medo. Temos um recado da parte de Deus, uma mensagem da parte de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, Pai santo, o Senhor é o nosso protetor, é o nosso abençoador, é o que dá direção à nossa vida, e nós te damos graças, Senhor, porque somos inteiramente guardados pelo Senhor. E quem é mais poderoso que o Senhor para nos atingir? Se porventura algo de coisas que supomos ruins sucederem a nós, será porque o Senhor consentiu e sempre o Senhor o faz para nosso bem. Fala agora conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jó capítulo 3, versículo 25, nos ensina um princípio espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: o que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Aquilo que eu tenho medo vem sobre mim. Tem poder sobre mim. Esta é uma verdade espiritual, é um princípio espiritual. É por isso que Deus diz que não devemos temer absolutamente nada, exceto ao Senhor, para que somente o Senhor tenha poder sobre nós e Ele possa vir sobre nós então, e em vindo, Ele vem em amor para nos abençoar. Amados, o mundo tem andado apavorado. Apavorado. E não por acaso, mas propositalmente. Esse vírus proveniente da China e que agora está surgindo a verdade dizendo que realmente foi fabricado na China, esse vírus, ele está apavorando o mundo. E sem razão. Não é que ele não cause mal, ele causa. E devemos tomar os cuidados necessários. Lavar as mãos com sabão, álcool em gel, manter o determinado distanciamento, evitar sair até que passe o pico da doença. Devemos tomar determinadas precauções, porém esse apavoramento, não há razão para isso. No dia 31 de março, agora, recentemente, a estatística de mortes no Brasil apresentou 20.700 mortes de gripe comum, no dia 31 de março. 20.700 mortes de gripe comum. E menos de 1.000 mortes causadas pelo vírus Xing Ling. Menos de 1.000. Ou seja, a gripe comum matou 20 vezes mais.
Deveríamos, então, estar apavorados era com a gripe comum e não com esse vírus. Mas por que, então, esse pavor tão grande com esse vírus, que até o dia 31 de março tinha matado muito menos no decurso deste ano do que a gripe comum? Por causa da propaganda. A mídia fala o tempo inteiro desse mal. Já tinha conhecimento, mas propositalmente evitou falar dele antes do carnaval e depois do carnaval, então passou a falar de manhã, de tarde e de noite, com o objetivo de apavorar as pessoas. E será que realmente isso que dizem está acontecendo, que os hospitais no Brasil estão num nível de superlotação muito grande, é o que a mídia diz? Bom, já estavam antes. Antes desse problema já estavam superlotados. Agora, ao contrário, há uma lotação menor do que antes, porque estão evitando receber doentes de outras doenças para ceder lugar para o tal vírus. E, no entanto, o que se tem verificado eu nunca tinha visto um doente que é curado de AIDS, que é curado de câncer, que é curado de uma doença letal, aí saia numa cadeira de roda e no meio de uma fila de médicos, de duas filas, uma de um lado e outra de outro, médicos e enfermeiras, e todos batendo palma para o doente. Antes desse vírus, eles não tinham tempo de fazer isso, porque era o tempo todo trabalhando. E agora, por que tem tempo para fazer isso? Porque não há tantos assim para cuidar, como estão dizendo. Você vê no YouTube médicos e enfermeiros com dancinhas. Porque não estão trabalhando. Queridos, eu não estou dizendo que devemos ser descuidados ou irresponsáveis com esse vírus, não, principalmente aqueles que estão na faixa de risco. Devemos ter cuidado, mas o que estão fazendo tem o objetivo de causar pânico no meio do povo. E conforme tenho orientado você, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus funciona pelos princípios de fé e amor. Fé na palavra de Deus e amor a Deus e ao próximo. E o império das trevas funciona por princípios opostos. O império das trevas funciona por meio do medo e do egoísmo. E o que se viu acontecendo agora com esse vírus foi justamente a comprovação dos ataques malignos no sentido de aplicar esses princípios no meio da população. Então você vê, as nações do mundo inteiro abriram fábricas na China. E determinadas indústrias, como a indústria farmacêutica, de grandes potências como os Estados Unidos, se mudaram para a China. Agora, por que isso aconteceu? Porque lá na China conseguem produzir por um valor muito mais barato.
E eles sabem qual é a causa de ser mais barato. É mais barato porque os trabalhadores são presos políticos que vão trabalhar de graça e crianças que são aproveitadas nesse trabalho como escravas. E as nações sabiam disso. E agora o preço está sendo cobrado. E depois disso, o pânico, o medo. Então, quando os princípios das trevas funcionam, quem reina é Satanás. E ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, palavras do Senhor Jesus. Roubar, matar e destruir. Esse é o ministério tríplice do maligno. E o que é que está acontecendo? Empregos estão sendo roubados, sonhos estão sendo mortos, vidas estão sendo, famílias estão sendo destruídas, como consequência do egoísmo e do medo. Mas não se poderia esperar outra coisa das pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada. Agora, o que se espera de alguém que é filho de Deus, alguém que recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, alguém que verdadeiramente teve um encontro com Deus, é um crente renascido? O que se espera desse irmão e dessa irmã que ande por fé, como disse o apóstolo Paulo, e não pelo que vê. Como crentes, devemos andar com base no que diz a palavra de Deus e não com base nas circunstâncias. Deus não disse que a verdade são as circunstâncias. Deus disse que a verdade é a palavra de Deus. E nós andamos na verdade. Circunstâncias que não batem com a palavra de Deus são mentiras. E por que andar apavorado? O Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, dos que temem a Deus, e os livra. E os livra do mal. Você, meu irmão, minha irmã, vocês são guardados pelo Todo-Poderoso. E quem é maior que o Senhor para tocar em você? Agora, isso somente funciona por fé. Quando nós andamos nos princípios do reino de Deus. Viver por fé e em amor a Deus e ao próximo. Quando você anda por fé na palavra de Deus e amor a Deus e ao próximo, você está andando no reino de Deus e aí as bênçãos de Deus estão sobre você e você está sendo guardado pelo Todo-Poderoso. Mas quando você anda com medo e movido pelo egoísmo, você está andando no império das trevas e embora você seja crente em Cristo Jesus, mas o mal vai lhe apanhar, porque você não está andando por fé nem em amor. Mas fique certo de uma coisa, de que o anjo do Senhor está em volta de você, Deus está em volta de você, guardando você contra todo o mal. O Salmo 105, versículos 1 e 2 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É isso que diz o Salmo 125, versos 1 e 2. Então, se você confia no Senhor, você não vai ficar aí abalado. Não vai ficar aí com medo. Mas vai ficar firme naquela certeza de que, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de você.
O Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então, querido irmão e irmã, sua vida já foi planejada por Deus. Você tem um plano divino para andar nele. E isso vai acontecer por meio da utilização da sua fé. Se você não utilizar a sua fé, as coisas não vão funcionar para você. Você foi salvo por fé e agora tem que viver por fé. Fomos chamados para viver por fé e não movidos pelas circunstâncias. Você foi criado por Deus com um propósito definido e Deus não vai permitir que você morra antes de você cumprir o plano que Ele tem para você. Esse sonho que Deus colocou no seu coração e que queima a sua mente, esse sonho que provém do Senhor, você não morrerá antes de cumpri-lo. Mas você precisa crer que assim sucederá. E se você crer, verdadeiramente sucederá. Você pode até adoecer com esse vírus. Mas como disse Davi, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa era a fé de Davi. Ele sabia da possibilidade de passar por dificuldades seríssimas na vida, como efetivamente aconteceu com ele, perseguições que ele passou, perseguições terríveis. E, no entanto, ele morreu de velho, porque Deus tinha um plano na vida dele. Assim como tem na sua e tem na minha. Nós vamos morrer na hora de Deus e não antecipadamente. Daí que esse medo não deveria existir no seu coração de crente. Fomos chamados para viver por fé e não pelo que vemos. Você sabe o que é que está causando o medo em você? Por que você está agora suscetível ao medo? Vou ler para você o que diz a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus e não com medo. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que está acontecendo é que crente em que a palavra não está habitando ricamente no seu interior, no seu espírito, no seu coração, então
O que é que está habitando ali? A palavra do maligno. E daí a pessoa ficar com medo. Como? Então nós vamos ser ricamente habitados pela palavra. Você pode ver o que está escrito em Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, a Bíblia. Antes, medita nele de dia e de noite. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade e sucesso. E não apenas prosperidade financeira e tudo mais. Prosperidade na sua caminhada sobre a terra e sucesso em tudo que você empreender, em tudo que você colocar a mão, e essas coisas funcionarão se você for ricamente habitado pela palavra. E você será se meditar de dia e de noite, não dando lugar a que habite a palavra do maligno. Daí porque você não pode estar assistindo programas de Globo, programas da Band, programas da CNN, esses jornais malignos que só falam para atemorizar você. Ao ouvi-los, você está ouvindo a pregação da palavra do maligno. Você deve ouvir a palavra de Deus, meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Então, você fará prosperar o seu caminho. Há uma necessidade absoluta, a Bíblia diz, no capítulo 8 de Romanos, que todas as coisas, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não só as coisas boas, mas também aquelas que nós supomos que são coisas ruins para nós, cooperam para o nosso bem. Porque qualquer coisa para chegar a nós, essas coisas são milimetricamente permitidas por Deus para o seu povo. E quando Ele permite que algo que supomos ser mal chegue a nós, é também para o nosso bem, porque está contribuindo para a formação de um caráter reto e nada deficiente em nós. Então, quando algo como isso acontece no mundo, como esse vírus que está aí, vem para também nos ensinar o nível de fé em que estamos. Você ficou com medo do vírus? Esse é o nível da sua fé. Há o que fazer? Habite ricamente em vós a palavra, por meio de você ouvir, estudar e meditar na palavra de dia e de noite. Claro que você não vai ficar lendo o dia inteiro, nem ouvindo mensagens o dia inteiro, mas diariamente você tem que ter um tempo para ouvir, um tempo para ler a palavra, e aí você passa o resto do dia meditando naquelas verdades que você acabou de conhecer e nas verdades que antes você conhecia. E se imaginando na vitória do seu projeto de vida, na vitória do seu sonho, com base na palavra de Deus. Esse vírus está nos ensinando isso, que a gente precisa se dedicar à palavra. Então, sinta-se avisado pelo Senhor
E, irmão, em nome de Jesus, não tema, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Fique com Deus. Você está guardado pelo Todo-Poderoso. Eu te abençoo com a proteção do Senhor. A ti e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.